Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita honra, com muita satisfação, a gente vem com o nosso curso de História do Tocantins para você que está se preparando para esse concurso. Bacana, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o histórico que levou à criação do estado de Tocantins. A gente vai passar, portanto, por todo o processo histórico que levou à emancipação do Tocantins, ao surgimento, à criação do estado do Tocantins no ano de 1988, com a nossa Constituição Federal. A gente vai ver todo esse processo histórico, desde o século XVIII, lá na época da mineração, ainda em Goiás, ainda na capitania de Goiás, e depois todo o processo histórico que levou à criação da Comarca do Norte, as lutas emancipacionistas que foram verificadas ao longo do século XIX e também do século XX, até a conclusão desse processo, até a culminância desse processo que se deu com a criação do estado do Tocantins no ano de 1988. Então, vamos lá, vamos começar a estudar com muita determinação. Afinal de contas, o sacrifício é o intervalo entre o seu objetivo e a sua glória. É por isso que é muito importante a sua dedicação, o seu empenho, a sua luta para conseguir grandes conquistas, grandes vitórias. Muito bem, vamos começar falando sobre o processo de conquista territorial dessa porção central do Brasil. Essa porção onde temos atualmente a região centro-oeste, onde estão Goiás, onde está Mato Grosso, onde está o Mato Grosso do Sul, e Tocantins, que está na região norte do Brasil, pessoal. Só que durante esse contexto histórico, o que aconteceu? Nós estamos falando aqui da conquista territorial, que se deu ao longo do processo colonial brasileiro. Você que já estudou, você que já se preparou, você que já leu sobre o processo de colonização do Brasil, sabe que a nossa colonização teve início na porção litorânea. A colonização portuguesa em território brasileiro se deu a partir do litoral, com a monocultura de cana-de-açúcar, na região nordeste do Brasil. Aos poucos é que foi acontecendo o processo de expansão territorial. A expansão territorial brasileira veio fruto de uma série de fatores: construção das fortificações militares, estabelecimento das missões jesuíticas, exploração das drogas do sertão, ação dos bandeirantes, os bandeirantes que atuavam no interior do território em busca de variadas formas de riqueza, bandeiras de apresamento indígena que se dedicavam basicamente à caça ao índio para escravizá-lo, havia as bandeiras de sertanismo de contrato, que atacavam quilombos, que atacavam missões jesuíticas também, que justamente faziam algumas atividades no interior do território. Por exemplo, a destruição de quilombos. E havia as bandeiras de prospecção, ou seja, as bandeiras de mineração, que dedicavam-se à procura de metal precioso, procura de ouro principalmente. Então é dessa forma que vai se dar a expansão territorial brasileira ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII principalmente. Em relação ao território que no futuro deu origem aos estados de Goiás e Tocantins, nós temos que fazer análise em torno da atuação de variadas iniciativas que buscavam a conquista territorial, que buscavam a ampliação do território. Destaque para
as missões jesuíticas que desempenhavam as chamadas descidas ao longo dos rios Araguaia e Tocantins, buscando a catequização indígena, buscando índios para catequizar. Você sabe muito bem que os padres da Companhia de Jesus, os padres jesuítas, vieram para o Brasil no intuito de promover a catequização indígena. Em relação ao território que no futuro deu origem a Tocantins, nós tivemos a atuação das chamadas descidas, descidas através dos rios da região, Rio Araguaia e Rio Tocantins. Então, esses padres jesuítas vão em busca de indígenas para a catequização. Tivemos também a atuação das entradas. O que eram as entradas? As entradas nada mais eram do que expedições oficiais. E quando eu digo que são expedições oficiais, é porque elas eram patrocinadas pelo Estado, elas eram bancadas pela coroa portuguesa. Eram expedições que embrenhavam-se no interior do território em busca de prospecção de riquezas, em busca principalmente de ouro, de prata, de metais preciosos para a coroa portuguesa. E existiram também as bandeiras. As bandeiras já eram expedições de caráter particular. Então, as bandeiras eram expedições privadas. Vários tipos de bandeiras. Já falei para você agora no início da aula. Está lembrado? Vamos recordar? Bandeira de caça ao índio, que é a bandeira de apresamento indígena. Tinha também a bandeira de sertanismo de contrato, que principalmente atacava quilombos. E havia as bandeiras de prospecção, que eram aquelas que buscavam ouro no interior do território. Portanto, bandeiras eram expedições particulares, advindas de onde? De São Vicente. Elas vinham da capitania de São Paulo e ultrapassavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Olha só uma característica importante que você precisa ficar ligado. As bandeiras eram basicamente expedições de cunho privado, ou seja, expedições particulares, que não tinham compromisso nenhum em respeitar os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. É por essa razão que, costumeiramente, os bandeirantes ultrapassavam os limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas. É por essa razão que eles vieram a descobrir ouro no final do século XVII em Minas Gerais e no começo do século XVIII em Mato Grosso e também em Goiás. Então está aqui, pessoal. Descoberta de ouro, olha, o início da mineração vai se dar já na primeira metade do século XVIII, a partir de 1722, com a descoberta de ouro. Então, a gente tem aqui a mineração como principal atividade econômica no início do processo de colonização do território goiano. Tudo bem? Então, se a gente está falando sobre história de Tocantins, é claro que a gente vai ter necessariamente que tratar nessa aula aspectos relativos ao início do processo de colonização do território goiano. Não tem por onde fugir, não tem escapatória. A gente tem que tratar desse aspecto importante, a colonização lá no século XVIII. E lá no século XVIII a gente tem que lembrar a atuação de um importante bandeirante no território goiano, que, a bem da verdade, não foi o primeiro bandeirante a cruzar os territórios que deram origem à capitania de Goiás, mas é o primeiro bandeirante que vai ter resultados mais significativos com a descoberta de ouro a partir de 1722. Este bandeirante chamava-se Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Bartolomeu Bueno da Silva Filho, mais conhecido pela alcunha de Anhanguera. Anhanguera, diabo velho ou feiticeiro velho, na língua dos indígenas. Perfeito? Então, aqui nós temos o início do processo
de colonização de forma sistemática do território que deu origem à capitania de Goiás, com a formação dos primeiros núcleos populacionais. Pois é, os primeiros arraiais são formados entre as décadas de 1730 e 1740. Anota aí informação importante. Com o início do processo de mineração, nós vamos ter o surgimento dos primeiros núcleos populacionais nesse território, entre as décadas de 1730 e 1740. Então, é desta maneira que nós temos o início do processo de conquista do território que deu origem à capitania de Goiás. Vale lembrar também, pessoal, que no início desse processo aqui de colonização, no início desse processo de mineração, esse território onde foi descoberto ouro, onde tivemos a ação dos bandeirantes, onde se deu o início da colonização sistemática, fazia parte da então capitania de São Paulo. Estava ligada à capitania de São Paulo. É só na Carta Régia, datada de 9 de maio de 1748, é que se dá o desmembramento do território com a criação da capitania de Goiás. Muito bem, vamos em frente então. Estamos falando do século XVIII, estamos falando do início do processo de colonização. Então é importante a gente ter em mente de que, neste contexto histórico, a principal atividade econômica desenvolvida nesta região era a mineração. Século XVIII, mineração vai ser a mais importante atividade econômica da América Portuguesa, né, do nosso Brasil, nos territórios que deram origem a 3 estados, em especial. Minas Gerais, vamos lá, do mais importante, vamos lá, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. As 3 áreas mais produziram minérios auríferos. A maior produção de ouro nesse território, a maior extração se dá, respectivamente, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. É importante dizer que, por conta da importância econômica da mineração, a mão de obra estava concentrada nesta atividade. Então, vamos lá. Que tipo de mão de obra predominou na mineração ao longo do século XVIII, professor? Essa é fácil para responder, pessoal. Mão de obra escrava. Então, vamos ter aqui, basicamente, a utilização da escravidão africana. Os indígenas não foram escravizados também, professor? Os indígenas também foram escravizados, mas, via de regra, nós temos aí a utilização da escravidão africana e a concentração desta mão de obra nesta atividade, que foi a mineração, que se deu através de 2 formas, principalmente, através das lavras, das chamadas minas de ouro, e também através da faiscação, junto ao leito dos rios, lavando-se o cascalho, utilizando-se a bateia para procurar o ouro. Então, você tem 2 formas, as lavras e também a faiscação. Tudo bem, pessoal? Um aspecto importante que você não pode esquecer é a mineração no século XVIII, ela teve uma duração bastante efêmera, ou seja, foi muito rápida. O esgotamento desse ouro foi muito acelerado. Por que razão, professor? Entre as razões principais que vão explicar esse rápido esgotamento aurífero está no fato de termos ouro de aluvião.
era ouro de superfície, encontrado junto aos rios da região. Então, pela falta de uma tecnologia mais aprimorada, falta de instrumentos para uma prospecção em camadas mais interiores do solo, do subsolo, e por conta de ser ouro de aluvião, nós vamos ter um rápido esgotamento aurífero. Vale lembrar também que esse rápido esgotamento da extração aurífera também é causada pelos impostos. Não podemos esquecer que os pesados impostos, a rigorosa tributação implantada pela metrópole portuguesa, vai contribuir de forma significativa para esse esgotamento significativo da extração de ouro. A cobrança de vários impostos, a captação, que era a cobrança de impostos de acordo com o número de escravos utilizados na atividade mineradora. Tínhamos também o quinto, que estabelecia a cobrança de 20% de toda a extração aurífera na região. Tínhamos também o estabelecimento das casas de fundição, porque a coroa portuguesa tentou de várias formas controlar o contrabando, tentar evitar o contrabando. Nós sabemos que, evidentemente, isso não foi possível em razão de uma série de fatores, uma série de razões. O contrabando existiu e foi uma pedra no sapato da coroa portuguesa, sem dúvida alguma. Apesar da rigorosa tributação, apesar da criação da intendência das minas, a cobrança da captação, do quinto, da finta, o estabelecimento das casas de fundição, o estabelecimento de tributos para a utilização da navegação dos rios, da entrada de mercadorias nas minas, apesar de toda essa fiscalização, apesar de todo este zelo por parte de Portugal, claro que nós sabemos que o contrabando sempre existiu. Aliás, podemos dizer que até os dias de hoje o contrabando continua aí fazendo das suas, não é? Muito bem. Vamos falar agora sobre a criação da capitania de Goiás, porque, evidentemente, esse território onde foram descobertas essas primeiras jazidas auríferas deu origem à capitania de Goiás. A capitania de Goiás, como eu já falei na aula de hoje, ela foi criada através de uma carta régia. Uma carta régia é uma carta real, uma carta que é assinada pelo rei de Portugal. O rei de Portugal resolveu criar, em 9 de maio de 1748, duas capitanias que foram desmembradas da capitania de São Paulo. Essas duas capitanias são Goiás e Mato Grosso. Então está aqui a criação da capitania de Goiás e de Mato Grosso. Essas duas capitanias surgiram através da mesma carta régia, datada de 9 de maio de 1748. Essas duas capitanias surgiram do desmembramento de terras que faziam parte da capitania de São Paulo. A capitania de Goiás, que vai surgir nesse contexto histórico, terá como capital Vila Boa de Goiás. E o primeiro capitão-general corresponde ao cargo de governador nos dias atuais. O primeiro capitão-general foi este cidadão que aparece aqui na nossa tela, Dom Marcos de Noronha, que governou a capitania de Goiás entre 1749 e 1755. Justamente num período em que a extração de ouro já dava os seus primeiros sinais de esgotamento. É uma fase que nós vamos ter, então, processo de decadência,
decadência da extração aurífera, decadência mineradora, queda da extração de ouro. E com a queda da extração de ouro, a gente já falou porque houve essa queda, por conta dos pesados impostos, por conta da falta de uma tecnologia mais aprimorada, por conta do ouro de aluvião, todos esses fatores vão, até o contrabando também a gente pode usar aí como fator que vai levar a essa decadência dessa atividade econômica. E aí, com a decadência da extração aurífera, o que vai acontecer com essa região? Essa região vai enfrentar problemas de ordem econômica. Isso é lógico. Se o ouro começa a escassear, evidentemente que o comércio vai declinar, que outras atividades que dependem também da mineração, que são subsidiárias à mineração, vão ter uma decadência, vão acompanhar esse declínio. Então aí surgem atividades complementares, atividades que vão garantir a sobrevivência dos arraiais, das vilas criadas na capitania de Goiás. E que atividades são essas? São, basicamente, a agricultura de subsistência e também a criação de gado. Essas duas atividades, ou seja, a nossa boa e velha economia agropastoril, a agricultura de subsistência e a pecuária, são as duas atividades aí que vão salvar a economia goiana na segunda metade do século XVIII. Com a decadência mineradora, então nós temos atividades complementares, atividades paralelas que vão ter maior importância por conta da decadência aurífera. Muito bem. No século XIX, nós temos um evento muito importante que diz respeito diretamente à história de Tocantins, que é a criação da Comarca do Norte, pessoal. A Comarca do Norte é criada em 1809. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Comarca do Norte. Criação da Comarca do Norte. Bacana. Então, você tem a Comarca do Norte e a Comarca do Sul. Vamos lá. Quem é que vai determinar a criação da Comarca do Norte? Esse carinha aqui, Dom João. Dom João, futuro Dom João VI, que na época era príncipe regente de Portugal, vai promover a criação da Comarca do Norte. Por que razão que ocorre essa espécie de divisão do território? Era para viabilizar a administração desse território. A capitania de Goiás, um território bastante extenso, o que dificultava a sua efetiva administração, uma administração mais exitosa e a ação jurídica num território bastante extenso. Então, para viabilizar uma melhor administração desse território, para conseguir aplicar a justiça nesse território, Dom João, príncipe regente de Portugal, já no Brasil, durante o chamado período joanino. Período joanino é a época em que a família real portuguesa, a corte portuguesa, esteve estabelecida no Rio de Janeiro. Período que vai de 1808 até 1821, dentro do contexto das chamadas guerras napoleônicas. Vem a família real, vem a corte, 15 mil portugueses acompanham Dom João, ele se estabelece no Rio de Janeiro. Ainda em Salvador, Dom João promove a abertura dos portos às nações amigas, que aconteceu no ano de 1808. Então, no que diz respeito ao nosso interesse na aula de hoje, no ano de 1809, temos a criação da Comarca do Norte. Comarca do Norte, que é o atual estado de Tocantins, o território
onde atualmente se encontra Tocantins. Então, nós podemos dizer, de certa forma, uma origem histórica de Tocantins está relacionada diretamente com a criação da comarca do Norte, no ano de 1909. Beleza, posso dizer, eu posso fazer essa associação, sim. Origens históricas do estado do Tocantins estão relacionadas diretamente com a criação da comarca do Norte. É a primeira iniciativa de uma certa autonomia para essa região em relação à, então, capitania de Goiás. Perfeito? Há uma certa autonomia. Então, as origens históricas desse processo estão intrinsecamente relacionadas com a criação da comarca do Norte, que também visava promover um incentivo ao povoamento dessa região, moçada. Claro, Dom João também tinha em vistas o crescimento populacional dessa área e o desenvolvimento da navegação através dos dois importantes rios desta região. Quais são esses rios? Ora, os rios Tocantins e Araguaia. Então, estes eram os objetivos que foram levados em consideração pela coroa portuguesa para a criação da comarca do Norte. Então, agora a gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse processo de criação da comarca do Norte, que se deu no alvará de 18 de março de 1809. O que esse alvará determinava? Esse alvará, assinado pelo então príncipe regente de Portugal, Dom João, o futuro Dom João VI, determinava a criação da comarca do Norte, pessoal, que é, por sua vez, considerado um processo marco inicial da luta emancipatória da porção norte da então capitania de Goiás, que depois virou província de Goiás na fase do Império e na fase republicana passou a ser Estado de Goiás. Então, o alvará de 18 de março de 1808 é considerado o marco inicial da luta emancipatória de Tocantins. Então, você tem a capitania de Goiás, dividida em duas comarcas, a gente até mostrou no mapa, no slide anterior. A comarca do Sul, que corresponde a Goiás, e a comarca do Norte, que corresponde ao atual território de Tocantins. A criação da comarca de São João das Duas Barras. Criação da comarca de São João das Duas Barras. Essa é a comarca do Norte, pessoal. O nome da comarca do Norte, o nome oficial, anota aí, para você não esquecer. São João das Duas Barras. Por que São João das Duas Barras? São João numa referência ao rei de Portugal, Dom João. Então, São João das Duas Barras, por quê? Por conta da região estar localizada junto à confluência dos rios Araguaia e Tocantins. Então, formando as duas barras daquela região conhecida como Bico do Papagaio. Então, você tem a comarca de São João das Duas Barras, junto à confluência dos rios Tocantins e Araguaia. E aí surgem uma série de núcleos populacionais junto à comarca de São João das Duas Barras. Entre elas podemos mencionar Porto Real, Natividade, Conceição, Arraias, São Félix, Cavalcante, Traíras e Flores. Estes são os principais núcleos populacionais que vão se destacar nessa época, século XIX, na comarca do Norte. E quem é que foi o responsável pela organização político-administrativa
da comarca de São João das Duas Barras. Hein, professor? Quem é que foi? Quem é que estava na responsabilidade de cuidar, de administrar essa região? Era o procurador Teotônio Segurado. Anota o nome desse cidadão aqui, ó. O ouvidor Teotônio Segurado foi o responsável pela administração política da comarca de São João das Duas Barras, a comarca do Norte. Beleza? Muito bem. Quais eram as suas principais incumbências? Ele deveria determinar uma vila capital para a comarca de São João das Duas Barras, a vila capital, promover também a navegação através do Tocantins, desenvolver o projeto de navegação através do Tocantins, para que desta maneira promovesse um incremento das relações comerciais com a então capitania do Grão-Pará. Ligações comerciais com o Pará. E vale destacar também que Teotônio Segurado foi uma importante liderança política que lutou pelos interesses regionais. Por exemplo, na luta emancipatória dessa porção norte, da chamada Comarca do Norte. Tudo bem? Então, a capitania de Goiás estava dividida em duas comarcas. Comarca do Sul, com capital em Vila Boa de Goiás, e a comarca do Norte. Tudo bem? Quem estava responsável pelo governo da comarca do Norte era Teotônio Segurado, que vai ser uma importante liderança dos interesses regionais, que vai promover um incremento da navegação fluvial, o aumento das relações comerciais com a vizinha capitania de Goiás, que é um fato importante do ponto de vista econômico, e vai reivindicar a autonomia da região. Ou seja, Teotônio Segurado é uma das vozes que vão se insurgir, que vão se levantar na luta pela divisão da capitania, na luta pela emancipação da porção norte. Isso a gente está falando de século XIX, do contexto ali que antecede a independência do Brasil. Esse movimento separatista é muito importante, você tem que estudar com atenção, até porque eu acredito que na sua prova deva aparecer alguma coisa relacionada a essas origens históricas desse separatismo. Perfeito? Vai ser uma grande gafe se a banca não cobrar as origens históricas do surgimento do estado de Tocantins, que é uma luta histórica que percorreu o século XIX e praticamente todo o século XX, vai culminar lá na promulgação da Constituição de 1988, determinando a criação do estado do Tocantins. Mas é uma luta histórica, é uma luta que envolveu a participação de lideranças políticas e, principalmente, de vários segmentos populacionais. A sociedade da região também encampou essa luta pela emancipação política. Mas vamos lá, falando de origens históricas desse movimento separatista, temos duas datas importantes, 1821 e 1824. Eu vou explicar essas duas datas importantes aí, pessoal. 1821 é um reflexo direto que vai acontecer essa luta pela emancipação da região no contexto histórico pós-Revolução Liberal do Porto. Este é um movimento político que aconteceu lá em Portugal no ano de 1820, movimento no qual eram reivindicados o retorno da corte portuguesa para a Europa e também
o retorno no Brasil à condição de colônia. Porque nessa data que a gente está estudando aqui, em especial, 1820, o Brasil já não era mais uma mera colônia de Portugal. O Brasil já havia sido elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. O Brasil já tinha um status superior. O pacto colonial, que era aquele exclusivo metropolitano, o direito exclusivo de exploração comercial desse território por parte de Portugal, não existia mais. Só que as elites lá do Porto vão exigir a volta do Brasil à condição de colônia. Trocando em miúdos aí, meus amigos, podemos dizer aí, de certa maneira, a elite portuguesa queria rebaixar o Brasil. Queria que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia. Evidentemente que isso vai fazer com que várias regiões do Brasil não aceitem essa determinação. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, vários movimentos vão acontecer, movimentos contra o retorno do Brasil à condição de colônia. Até porque as elites nacionais, as elites da América Portuguesa, as elites brasileiras, em muito lucravam com a abertura dos portos e com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. E não queriam, de maneira alguma, perder os seus privilégios. Então, elas vão se movimentar, elas vão se articular em torno da figura do príncipe regente Dom Pedro, que permaneceu no Brasil. Quando Dom João VI retorna com a corte para Portugal, deixa aqui o seu filho primogênito, Dom Pedro, na condição de príncipe regente. E é Dom Pedro quem vai conduzir, quem vai liderar o processo de independência política brasileira, processo esse que culmina no 7 de setembro de 1822, quando de nossa independência, de nossa emancipação política. Em relação a Goiás, o ano é 1821. Olha só, pessoal. 1821, na capitania de Goiás, acontece uma tentativa de derrubada do capitão-general Manuel Sampaio. Organiza-se um movimento que tinha por objetivo derrubar o governador da capitania, o capitão-general Manuel Sampaio. Esta é a primeira investida nesse processo de tentativa emancipacionista, que está ligado ao processo de emancipação política do Brasil, pessoal. Os dois principais líderes dessa tentativa de golpe contra o governo da capitania de Goiás foram o capitão Felipe Cardoso e o padre Luiz Bartolomeu Marques. Infelizmente para eles, infelizmente para esse movimento, né, que visava tirar do poder, dar um golpe no governador da capitania de Goiás, houve uma delação, ou seja, deram com a língua nos dentes, não é? A galera acabou entregando. Tem sempre um alcahuete, né? O famoso X9, aquele que entrega, o delator. Houve uma delação do golpe, né? O que hoje chamaríamos de delação premiada, né? Naquela época houve alguém que entregou os objetivos desse primeiro movimento. E então, esses líderes acabaram presos. O capitão Felipe Cardoso e o padre Luiz Bartolomeu Marques acabaram sendo essas lideranças rebeldes presas por ordem do capitão-general da capitania de Goiás. Entretanto, esses anseios separatistas do norte, pessoal, existiam nesse momento. No norte, ou seja, quando eu falo no norte, eu estou dizendo aqui, estou me referindo à comarca de São João das Duas Barras. São João das
Duas Barras. Para os íntimos, comarca do Norte, beleza? Ok. Então, há esse anseio separatista no Norte, pessoal, com a instalação de um governo favorável ao processo de independência dessa área em relação a Goiás. É nesse contexto histórico aqui, 1821. E instala-se uma capital provisória para a comarca de São João das Duas Barras, a comarca do Norte, que estava lutando para se tornar independente de Goiás, para se tornar autônoma em relação a Goiás. Então, a capital provisória, determinada pelo Teotônio Segurado, é Cavalcante. Instala-se uma junta provisória composta por elementos ligados a camadas superiores da sociedade local, representantes militares e representantes eclesiásticos, e quem presidia essa junta provisória que foi instalada na cidade, na vila de Cavalcante, era Teotônio Segurado. As justificativas que Teotônio Segurado vai apresentar para essa emancipação, para essa separação, são as seguintes: de ordem econômica, de ordem político-administrativa e de ordem geográfica. Ela vai falar assim, para ter um melhor governo sobre a região, o melhor é se emancipar em relação ao restante da capitania, em relação a Goiás, para ter uma maior eficácia administrativa, para ter um melhor aproveitamento das potencialidades econômicas. Justifica-se essa separação. Para ter um melhor controle judiciário, justifica-se essa separação. A busca de uma autonomia política em relação à comarca do Sul. Perfeito? As primeiras ações empreendidas pelo desembargador Teotônio Segurado foram medidas que eram contra a independência do Brasil. Perceba, se de um lado Teotônio Segurado lutava pela autonomia da comarca do Norte em relação à comarca do Sul, queria que a comarca do Norte ficasse independente do resto de Goiás, por outro lado, ele não lutava a favor da independência brasileira. Lembra que o contexto histórico é muito importante. 1821, 1822, momento histórico em que fervilhavam as ideias emancipacionistas em relação a Portugal. A luta pela independência política brasileira. Então, isso vai levar a uma certa insatisfação por parte de alguns correligionários. Perfeito? Alguns vão começar a criticar o Teotônio Segurado. Fala, peraí, o Teotônio Segurado é contra a independência do Brasil, pô? Aí não está legal. Ele é a favor da emancipação da comarca de São João das Duas Barras, mas é contra a emancipação brasileira? Peraí, parece paradoxal essa ideia. Então, alguns correligionários vão começar a criticar as ações de Teotônio Segurado. Então, isso vai contribuir, lógico, para o enfraquecimento da causa separatista nessa porção norte. Um outro fato que fez com que o movimento perdesse mais força ainda foi quando Teotônio Segurado transferiu a capital provisória era Cavalcante, foi transferida para Arraias. Então, isso fez com que a elite de Cavalcante ficasse bastante insatisfeita em relação ao ouvidor Teotônio Segurado. Então, isso enfraquece sobremaneira essa luta de emancipação da porção norte, fazendo com que esse movimento não conquiste o seu objetivo.